Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 23 ao 24. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 23. Este animal em que me transformei. Será batucava o dedo na mesa à sua frente. Paciência era uma virtude, ela precisava se lembrar disso inúmeras vezes. As virtudes eram o ápice das exigências angelicais, mas não tinham encarnações como seus respectivos vícios, como Lúcifer e os príncipes demoníacos do pecado. Em vez disso, esperava-se que todos os anjos, especialmente a hoste celestial, demonstrassem compreensão e exibissem cada virtude sem hesitação. Pois, se não o fizessem, correriam o risco de abrir seu lar para o mal ancestral. Dito isso, Será sabia disso e tinha muita prática em demonstrar paciência. Ela foi a principal escolha para liderar o céu por incontáveis séculos, é claro que ela sabia disso. Se ao menos o primeiro homem não testasse minha paciência com tanta frequência, murmurou ela baixinho. Dizer que ela não gostava de Adão seria um eufemismo, mas não cabia a ela decidir quem seria bem-vindo ao reino dos céus. Resumindo, Adão estava ali e não iria embora tão cedo. Por mais que os detestasse, ela teria que aturar suas peculiaridades. Assim como fez agora, sem reagir quando o carrasco-chefe em questão arrombou a porta e entrou voando. Ah! Bom, querida, o melhor pau do céu chegou. Adão. Será fechou os olhos e respirou fundo. Sente-se. Ah, claro. Ia fazer isso. Ele zombou e sentou-se à sua frente. Então, qual é, chefe? Eu estava no meio de avaliar alguns novos recrutas. Sabe? Chica bovo, tenho um objetivo específico para você cumprir. Ele deve ser sua prioridade máxima. O quê? Espera aí. O sorriso de Adão se alargou a um tamanho alarmante. Espera, calma aí. Será que a gente ganhou um segundo dia do extermínio? Não. Ela não estava satisfeita com o entusiasmo dele por um dia como aquele. Nem com a decepção dele por não tê-lo conseguido. Essa ameaça é nossa. Operações secretas de assassinato, fora dos padrões. Coisa de super-espião, né? Parece excitante. Ele se recostou e entrelaçou as mãos atrás da cabeça. Com certeza, eu topo. Aliás, qual o nome do meu próximo vídeo de sexo? A paciência era uma virtude. A paciência era uma virtude. A paciência era uma virtude do caralho. De qualquer forma, você não teria voz nessa questão, Será conseguiu dizer com a maior seriedade. Você vai levar um pequeno esquadrão e lidar com Raquel. Existe um anjo chamado Raquel. Seu deboche de chifres demoníacos pareceu se intensificar quando ele se endireitou na cadeira. O que? Ela chupou um pau que não era meu nem do Papa. Puta merda, quer que eu a faça virar de costas para o lado da doce e inabalável retidão? Raquel, será ranger os dentes. É um maeso, Serafim. Uma caída. Mas será que ela é gata? Será bateu com a mão na mesa e se levantou, imponente sobre o executor-chefe, com sua força concedida pela vontade divina. E ainda com um toque do Espírito Santo. Parece que ele realmente estava mantendo as mãos livres, a menos que julgasse necessário. Será se sentiu honrada em assumir o papel de Metatron, mesmo que por pouco tempo. Continue falando assim, Adão, e lições de autoaprendizagem, elaboradas por mim, estarão em seu futuro próximo. Se certo, pai. Então, essa Raquel, Adão se remexeu desconfortavelmente. Ele é tipo, o Lúcifer. Não. Será suspirou enquanto o Espírito Santo a deixava. Ela afundou na cadeira, um tanto exausta. Não, Raquel era uma recruta. Nossa primeira alma redimida. E eles caíram. Mais uma prova de que a redenção não funciona, porra. Adão deu uma risadinha. Ele caiu diante de Lúcifer, mas continua sendo membro do coro. Desculpe, o quê? Considere Raquel sua antecessora, Adão. Será sorriu.
Ela deixou suas palavras serem ouvidas e observou a compreensão surgir no rosto do primeiro homem, que usava máscara. Sim, até você pode ser substituído aos olhos de Deus, Adão. Tente se lembrar disso. Esse desgraçado tá praticamente morto. Vamos pro inferno por isso, ou só podemos fazer isso durante o extermínio. Será, disse com um tom impassível, ignorando mais uma vez sua sede de sangue. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Ele foi visto pela última vez na Terra. É tudo o que posso dizer. Ah, meu antigo território. Que beleza! O primeiro homem esfregou as mãos. Talvez eu consiga me livrar desse idiota e dar uma passada no show ou algo assim. Pegar umas groupies que queiram um pau de verdade. Tente ser discreto, disse Será, ignorando o sacrilégio bastante ruidoso dele, já que essa era a vontade do céu. De qualquer forma, aquilo se referia mais ao ataque a Raquel do que aos planos pecaminosos que ele viria à terça-feira. A última coisa que ela precisava era que Lúcifer usasse isso como desculpa para desencadear o Armagedon. Sim, claro. Muito bem, vou acabar com um traidor. Até mais, chefe. Em meio a uma vasta clareira perto do coração de um continente setentrional, olhos vermelhos caleidoscópicos se abriram e olharam para o céu. Então, esse é o Adão. Que decepção! Seus olhos se fecharam enquanto ele estalava a língua. Como este novo mundo seria grandioso se você tivesse simplesmente deixado as coisas para lá, Naruto. Lona ouvira histórias, desde criança, sobre os 7 pecados capitais e os poderes da Ars Goetia. Contos horripilantes sobre sua força e poder. Diziam que demônios menores, ou o equivalente aos nascidos do inferno de hoje, não conseguiam suportar a presença total de seres tão malignos. Alguns morriam instantaneamente, outros enlouqueciam. E quanto a Lona? Bom, agora ela estava com muita vontade de transar com o namorado. Seria de se esperar que as alterações quase insetoides em seu rosto o tornassem menos atraente, mas, como muitas coisas no inferno, aquilo era apenas uma manifestação do poder demoníaco. Sem mencionar que Lona assistia a muito pornô desde que Blitz o adotou, nem tudo para sua própria satisfação. Ela havia saído em um encontro com um demônio nascido da inveja uma vez. Ela tinha 18 anos, era curiosa e achou a boca dele parecida com uma ventosa, intrigante, que se dane, mas não sentiu uma conexão real. Além disso, ele ficou encarando seus seios durante todo o encontro. Enfim, a verdadeira forma demoníaca do namorado dela. Essa raposa demoníaca parecida com uma formiga. Lona gostou. Principalmente do poder que emanava dela. Se ela fosse menos atenta ao que acontecia ao seu redor, talvez tivesse enfiado o dedo na calcinha. Droga, talvez ainda fizesse isso. É isso mesmo. Ele te mandou de volta. Sim senhor, vê sua magia. Gordo recuou bruscamente quando Naruto estalou as mandíbulas em seu rosto, acompanhado de um rosnado sibilante. Sou Duque apenas no título, imp. As mandíbulas bateram antes que o Duque da Gula, namorado de Lona, com quem ela precisava trançar o mais rápido possível. Ela estava farta dessa palhaçada de ficar na beira do orgasmo. Inclinasse a cabeça. Porque você ainda está nua. Uma história engraçada, na verdade, vista-se. Agora. Sim, senhor, desculpe, senhor. Caralho, tão quente. Ela não conseguia parar de ofegar. Ela queria o pau dele, já o tinha desejado antes, mas agora o queria de verdade. Não apenas queria, ela precisava dele. Ela ia explodir se ele não entrasse nela. Talvez se sua cabeça não estivesse nublada pelo desejo por seu namorado estupidamente forte e sexy, ela se perguntaria por que diabos ele estava tão puto com uma tal de anjo caído, mas, do jeito que estava, ela não dava a mínima para o estado de espírito dele. Ela só queria o corpo dele. O assoalho rangeu quando ele se virou e os olhos dela se fixaram nos vazios brancos que a encaravam. Sim, doce e misericordioso Lúcifer, ele estava vindo em sua direção. Sim, venha para Lona. Ei, fique longe de Blitzo, eu juro por tudo que é maligno, não estrague isso para mim. Ela rosnou para o imp antes de concentrar sua atenção no demônio de quase 3 metros que de repente se ergueu sobre ela.
Ela foi envolvida em um abraço. Toda a sua pelagem era mais dura que aço, mas parecia orgânica, como uma pele de veludo. Seu cheiro era mais de coco do que de violeta agora, e honestamente, Lorna estava adorando. E suas mandíbulas estalaram perto de sua orelha. Droga, que choque elétrico percorrendo sua espinha. Droga, seu rabo ia voar pelos ares. Eu te fiz uma promessa. Puta merda, ele não podia mais falar com ela com aquela voz. O short dela estava completamente arruinado. As mandíbulas roçavam sua orelha entalhada e seus joelhos tremiam. E quando eu voltar, vou cumprir a promessa. Espere, o quê? Não. Não, não, não. 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 Não vá a lugar nenhum, porra. Lorna rosnou para ele. Droga, ela nem conseguia alcançar o pescoço dele. Tá bom, essa forma. Ela não gostava dela só por esse maldito aspecto. Devolva a ela o Foxfiend fácil de alcançar, que dava para apertar, droga. E tentou cravar as garras no peito largo e mais duro dele para escalá-lo. Ai, algo lascou. Ok, a exigência física não estava funcionando, talvez a emocional. Um gemido não muito forçado escapou dela enquanto continuava tentando subir pelo torso dele para alcançar o pescoço, o queixo, a cabeça, qualquer coisa. O fato de ele não estar ajudando ou respondendo aos seus gemidos rompeu sua densa névoa de desejo e alimentou parte da preocupação subconsciente que ali estava. Uma garra prendeu em um painel rachado em forma de espiral da armadura de pele semelhante a um Kiton em seu peito. Não. Por favor, Naruto. Eu preciso de você, amor. Eu preciso tanto de você, agora mesmo. Quando eu voltar. Oh, que porra é essa, som de Sliurk? Oh, merda, é a língua dele marcando o pescoço dela. Sim. Puta merda, é a língua dele. Deve ter pelo menos 60 centímetros, se não 90. Droga, se ele não a pegasse agora mesmo, ela ia terminar com ele. Espera, calma aí, algo nisso soou como se tivesse uma grande desvantagem. Ah, certo. Verôsica ainda existia, droga, outras mulheres existiam por aí. Droga. Ok, esse ultimato não ia funcionar. Para onde foram os braços dele? Não. Droga. Ele já está indo embora. Droga, as pernas dela com certeza iam ceder se ela tentasse segui-lo. Ok, novo plano. Quando ele voltar, ela vai trançar com ele até ele não aguentar mais e nunca mais vai deixá-lo na mão. Ela vai garantir que ele não vai querer mais nada com ele. Uma parede de fogo surgiu ao redor dele, e, honestamente, isso também poderia funcionar. Se ele não puder ir embora, ela pode atacá-lo. Charlie. Bem, lá se foram as funções motoras da Lorna, graças a Deus que havia uma parede para ela se apoiar atrás dela. Droga, aquele rosnado foi muito eficaz. Naru, eu não sei o que você está planejando, mas precisa se acalmar. A princesa do inferno perdeu seu charme, seu sorriso e sua sensualidade. Se Lorna não estivesse tão empenhada em garantir o pau do namorado, ela tentaria algo. Talvez homenagem a Troyes mais para frente. Não, espera, foco. A luxúria corrompeu seu julgamento. A cauda da princesa do inferno, que, onde diabos estava escondida? Estalou e um forcado apontou para a sombra atrás das chamas. Vou te impedir de fazer algo de que você se arrependerá. Charlie, eu entendo o que você está tentando fazer, mas acredite em mim. Se você quer intimidar, droga, ele está caminhando pelas chamas do inferno. Calma aí. Espera. Sim. Sim? Sim. Aquilo foi um orgasmo. Bom, era oficial. Lorna precisava tirar o short e dar um trato naquele pau ontem mesmo. Que merda. Um chiado escapou das mandíbulas de Naruto enquanto ele virava o pescoço de um lado para o outro. A pelagem semelhante a uma armadura que cobria seu corpo se dividiu em segmentos e uma densa nuvem de fumaça irrompeu de baixo. Ela preencheu o cômodo e, droga, se Lorna já não estava completamente encharcada antes, agora certamente estava. Seria aquele outro micro-orgasmo no horizonte? A pesquisa diz que sim. O som dos segmentos se encaixando de volta no lugar era quase erótico por si só.
Então seja intimidadora de verdade. O rosnado do namorado foi seguido por uma risada maligna. Um clarão dourado iluminou a área sob a fumaça. Quando se dissipou, Naruto já havia sumido. Um silêncio tomou conta do cômodo antes que a vadia de um olho só tossisse. Charlie, você pôde apagar o fogo. Ah! Droga, merda! Quase me esqueci, desculpe, Vagire. A princesa do inferno sibilou e brandiu seu tridente no ar para dissipar as chamas. Tá bom, eu pergunto. Angel Dust, a maldita estrela pornô que estava se cuidando, que diabos foi hoje? Levantou as duas mãos. Mas alguém acha que isso foi a coisa mais sexy desde o sexo? Tirando o cão do inferno ofegante, claro, nossa, gata, é melhor você ir se trocar. Consigo sentir seu cheiro daqui. Que se fodam todos vocês. Lona ofegou e estremeceu quando seus joelhos finalmente cederam. Ela fechou os olhos e rosnou quando alguém se aproximou. Blitzo, se você chegar perto de mim, eu arranco seu pau e enfio na barriga do seu amiguinho. Lone, eu imploro. Por favor, termine com ele. Devo estar alucinando por causa do êxtase pós-orgásmico, porque não existe a mínima possibilidade de você ter me dito essas palavras. Ela rosnou. Seus olhos se arregalaram e brilharam com intenção assassina enquanto encaravam seu pai adotivo. Porque se você disse, eu não vou só embora, vou pedir demissão do meu emprego. Lona, qual é? Você não tem um currículo que preste, quem diabos te contrataria? Ei, princesa. O cão infernal olhou para a filha de Lucifer, que continuava incrivelmente perversa e erótica. Quer ajuda para administrar este hotel de merda? A princesa do inferno deixou sua forma sensual de verdadeiro demônio e voltou a ser a gerente alegre e sorridente que era antes. Sim. Podemos colocá-lo sob custódia de jeito nenhum, respondeu Vaggie, com a maior seriedade. Concordo. Prefiro ser recepcionista, acrescentou Lona, bufando enquanto seu ritmo cardíaco diminuía. Podemos te colocar como concierge. E agora Lona tinha um parasita conhecido como Blitzo agarrado ao seu corpo num abraço apertado. Se ela não estivesse tão exausta pelas provocações do namorado. Lona, graças a Satanás, você acordou. Você estava tendo alucinações desde que aquele monstro foi embora. Dizendo e pensando que eu disse coisas que eu jamais diria para você. Ele forçou uma risada e rosnou mesmo, para Morningstar. Ah, Lona se sentiu amada. Viu? Esse era o tipo de coisa que ela não se importava de ouvir do Blitzo. E agora ela tinha um ultimato de verdade para lhe dar. Que ótimo! Se ao menos o namorado dela ainda estivesse aqui para trançá-la até ela ficar sem ar. Não, espera, ele prometeu voltar e fazer isso. A vida de Lona era boa. Seu rabo começou a abanar enquanto ela adormecia no sono induzido por fantasias, enquanto os demônios ao seu redor discutiam. Me passa o sanduíche de quiche com bacon, amor. Não sei como você consegue engolir essa porcaria, disse Tex, balançando a cabeça enquanto entregava a comida que Bey havia pedido e se acomodava com o braço em volta dos ombros dela. Mais uma noite tranquila na véspera da celebração anual Beowulf, pela primeira vez, Bey estava literalmente com fome, e não com fome de verdade. Tex não reclamaria. Seus testículos estavam vazios e assim estavam há um mês. Observação. Orgasmos secos repetitivos não são nada divertidos. 0 de 10, não recomendo. Não visite e guarde seu dinheiro para comprar outra camiseta. Segredo do pecado. Bey deu uma risadinha enquanto comia. Ela suspirou e se aconchegou na curva do braço dele. Olha só isso. Eu adoro essa parte. O irmãozinho simplesmente levanta aquela pedra. Isso. Ele destruiu aquela janela. Ótimo, seu pestinha. Me lembre, por que estamos assistindo a filmes para a família? Perguntou Tex, fazendo uma careta enquanto observava o pequeno vira-lata de 12 anos, que, ele admitiria a contragosto, era adorável demais, com seu rabo enorme e membros curtos e magros que ainda não tinham crescido o suficiente, que era Naruzebub, acertar um taco de beisebol na parte de trás do joelho de Mammon e sair correndo, mas não antes de jogar o taco nas mãos da princesa Morningstar.
Como diabos esse garoto sobreviveu? Ah! Lúcifer interveio antes que Manon pudesse fazer qualquer coisa com a princesa que ria. Primeiro, minha casa, minhas regras. Ok, Tex caiu nessa. Segundo, ele vai completar o cobiçado 7º milênio este ano. Vai ser uma festa daquelas, todos os pecados capitais vão estar lá. Ela franziu a testa e seus olhos brilharam em vermelho. Pelo menos, é melhor que estejam. Eu pensei que ele tivesse 23 anos. Tex franziu a testa. Certo. E, fisicamente? Não, espera, acho que é mentalmente. Bey deu de ombros. Ela lambeu os dedos, limpando a gordura do sanduíche. Uma de suas outras mãos girou no ar. Quer dizer, ele tem, tipo, 3 idades. Mental, física e espiritual. Mentalmente, ele é basicamente um jovem de 20 e poucos anos. Um pirralho do caralho. Faz sentido. O cão caolho respondeu com a maior seriedade. Fisicamente, ele está no, sei lá, 6º século. Sei lá, ele dormiu bastante nos 3 primeiros e eu meio que parei de contar quando chegou a primeira década de crescimento sem cochilos comatosos. O celular dela vibrou e ela o pegou. Ela fez uma careta ao ver o selo na tela. Ah, droga. Desculpa, amor, preciso atender. Você faz o que tem que fazer. Ele deu de ombros e olhou para a tela. Por que diabos aquela criança tinha uma serra? Oh, misericórdia de Barry. Como ele se safou dessa? Droga, esse pirralho não era nem de longe o preguiçoso que ele conhecia. Na verdade, parecia pior. Obrigado. Bey deu um beijo na bochecha dele e atendeu a ligação. E aí, Lucibitch? Eu acabei de te chamar disso. Olha, eu sei que você estragou o seu relacionamento, mas não deveríamos ser incomodados em um encontro, não toque nesse assunto, ou eu juro. Tex ia se ajeitar um pouco no sofá. Por questões de segurança. O fato de sua namorada estar começando a ficar apimenta, termo usado por ela para descrever o aumento de tamanho, não por ele, não era um bom sinal. Ainda mais considerando com quem ela estava falando ao telefone. Ele fez o quê? Por que você não começou por aí, seu idiota? Sabe de uma coisa. Lilita estava certa. Você é absolutamente inútil onde importa. Vá torrar uma das suas preciosas cobras. Eu vou lidar com isso. Bey rosnou enquanto desligava, antes de abrir a boca e jogar seu eupone no telefone. Mais um número que ele terá que substituir da sua agenda. Está tudo bem? Não? Droga, desculpa, amor. Bey encolheu-se e pairou sobre ele para abraçá-lo. Ela beijou sua bochecha e coçou atrás de sua orelha. Preciso impedir meu irmãozinho de iniciar o apocalipse. Cuida da casa até eu voltar. Sim, tudo bem, estarei aqui. Espera, o quê? Quando ele finalmente entendeu o que tinha sido dito, Bey já havia consumido um de seus selos e o deixado sozinho com uma pilha de petiscos de sabor duvidoso. Ele olhou de volta para os vídeos caseiros na tela, pegou o controle remoto e avançou rapidamente as gravações. Tem que haver uma resposta para isso em algum lugar aqui. Sasuke não sorria com frequência. Na verdade, ele não sorria desde que seu irmão exterminou sua família. Pelo menos não aqueles sorrisos largos e felizes. Pequenos sorrisos ou trocas de palavras com sua família escolhida, agora sua família perdida, eram involuntários. Então ele matou seu melhor amigo e todos simplesmente morreram. Exceto ele. Mesmo quando chegou a sua hora, ele não conseguiu morrer. Ele simplesmente desaparecia. Era apagado como se nada tivesse importado. Existir e depois não existir mais, sabendo que tudo o que ele fez jamais teve qualquer importância. Não. Foi por isso que ele aceitou a mão de Eve. Ele precisava se arrepender. Absolver-se do pecado. Então o velho canalha simplesmente foi embora. Disse a ele que seus filhos guiariam o resto e que ele era necessário em outro lugar. Cego guiando cego. Sasuke, na época Raquel, não era. Nem Lúcifer. Eles sabiam que alguém precisava tomar a iniciativa, que algo precisava mudar, para que tudo o que Eve criou não fosse colocado em risco.
Sasuke foi o primeiro a cair, sucumbindo ao medo e recomeçando seu arrependimento. Eu esperava que as lembranças a levassem a guiar meu filho para longe desse caminho. Mas é o seu grilhão. Não a culpo, nem a condeno. Devo, infelizmente, expulsá-la do coral. É o que precisa ser feito. Não é nada pessoal, Raquel. Mas não foi mesmo. Não foi pessoal. Colocar tanta pressão em um ex-menino que ainda não era homem. Lavar as mãos da questão. E, isso não pareceu nada pessoal. Sasuke não sorria com frequência. A cena diante dele não mudou isso. Que diabos é isso que você está achando, traidor? Zombou um anjo empunhando uma lança. Eles modelaram o uniforme das suas forças a partir da máscara Anbu do meu irmão. Sasuke balançou a cabeça. A língua maligna revelou muitas verdades a ele antes de perecer. Era mais velha que ele por milênios e morreu de fome em sua carcaça já vazia. Ele abriu as asas e se elevou, seus olhos caleidoscópicos focados na centena de exorcistas que o encaravam. Eu sempre quis derrotar a Anbu. Ele está aprendendo línguas, senhor. O que devemos fazer? Ah, sei lá, tá um dia bonito. Talvez a gente possa ficar aqui parado um minuto se encarando como um bando de idiotas. Vamos matar ele, seus imbecis. Adam disparou. Ele apontou para Sasuke e o sorriso distorcido por trás da máscara se alargou. Tenho umas bocetas gostosas para foder depois disso. Vou aproveitar isso muito mais do que deveria. Sasuke fechou os olhos. Com um movimento rápido da mão esquerda, a espada de Kusanagi surgiu. Sua pele escureceu, ficando da mesma cor dos exorcistas, e uma rosa dos ventos negra se espalhou por seu rosto, estendendo-se sobre o nariz. Seu cabelo cresceu e suas asas de penas negras se transformaram em enormes garras revestidas de couro e membranas interdigitais. Meu Deus! Um dos exorcistas exclamou, boquiaberto. Os demais o encararam em choque e horror. Adam apenas arqueou uma sobrancelha e deu uma risadinha. Tudo bem, admito que isso é muito foda, ele sorriu de canto. Mas somos 100, seu idiota. Que diabos uma espadinha insignificante e uma troca de roupa vão resolver? Sasuke não sorria com frequência. Mas agora ele fez isso. Ele ergueu a mão direita e fez um gesto para que a força do céu se aproximasse. Venha descobrir. Longe do confronto entre o anjo caído e os exorcistas, outra luta havia começado, o que parecia ter acontecido horas atrás. Tinham se passado apenas alguns minutos. Nas profundezas do purgatório, terras proibidas a todos os demônios, exceto aos pecados capitais, existia um vasto reino de quase nada. Era um remanescente de uma antiga versão do inferno, uma terra desprovida dos conceitos de vida e morte. O tempo era inexistente e o espaço dependia dos caprichos do ocupante mais poderoso. Era o lugar perfeito para atrasar alguém. Bei grunhiu ao receber um gancho de direita com as duas mãos, e em seguida cravou as garras de outras duas na articulação exposta do cotovelo. O oponente rugiu antes de sibilar. O raio vermelho irrompeu repentinamente da pele perfurada e penetrou em seu corpo. Ela rugiu quando o membro explodiu, arremessando-a para trás. Rosnou e encarou o oponente enquanto sua regeneração distorcida substituía o braço destruído. Irmãozinho, você precisa se acalmar, porra. Uma corrente se enrolou em seu tornozelo e ela foi arremessada pela vasta extensão de quase nada que era o purgatório. Ela aterrissou rolando e se endireitou com um rosnado, os olhos vermelhos fixos na figura tensa de seu inimigo. Outra corrente rompeu do chão e se enrolou em seu pescoço. Ela foi jogada de cara na superfície que não era terra, nem nuvem, duas vezes, e impediu a terceira tentativa, mordendo a corrente até o fim. Ela cuspiu aquela estrutura de gosto horrível antes que lhe causasse náuseas. Ela sabia que não devia fazer isso. Isso não te diz respeito, Barry. Seu irmãozinho, de alguma forma com mais controle de sua forma verdadeira do que meses atrás, quando se enfrentaram pela última vez. Quando e como diabos ele conseguiu isso? Perguntas que teriam que esperar. Flexionou suas garras regeneradas algumas vezes enquanto as correntes se retraíam, pairando sobre ele. Bei rosnou e se mexeu, um pensamento vago que ela ponderaria mais tarde quase a distraiu.
É pessoal. Não vou demorar. Diga ao aspirante a rei dos baixinhos que está tudo sob controle. Droga, ele sabia que Lucia tinha enviado. Bem, isso não era difícil de deduzir. Ele sabia que ela sabia que a pequena Char Char tinha pedido ao irmãozinho para ajudá-la com seu plano idiota de reabilitação no hotel. A reabilitação não funcionava a menos que quem a praticasse quisesse que funcionasse. Bey sabia disso por experiência própria. Infelizmente, a princesa não a ouviu, então agora ela tinha que lidar com uma consequência indireta disso por causa do rei baixinho. Então, o pensamento racional lhe diria que Lucy saberia se e quando ele se transformasse em verdadeiro demônio. O fato de o rei do inferno não ter ido atrás dele pessoalmente, apesar de ser próximo de Char Char, provavelmente foi uma cortesia. Quantas vezes eu tenho que te dizer antes que você entenda? Bey rosnou enquanto se lançava de volta para ele e desferia um soco duplo certeiro em seu rosto de mandíbulas afiadas. Seus olhos brancos brilharam enquanto suas pupilas se estreitavam. Ela desviou do golpe retaliatório e derrubou seu pé. Ela torceu e girou um membro com força suficiente para um estalo seco ecoar. Ele rugiu e ela rosnou. Você é minha responsabilidade. Qualquer coisa que você ache pessoal, porra, não é. E se transformar em forma verdadeira no orgulho? Você está de castigo. Você não entende. Ele rosnou enquanto se virava e a chutava para longe. Ufa! Nossa, isso doeu no vazio que era seu estômago. Ah, olha só, tem um pouco de mel real vazando por aí. Isso não é um bom sinal. Outro estalo seco a fez se levantar enquanto ela protegia a barriga com uma das mãos para ver seu irmãozinho se levantar novamente. O ferimento que ela tinha acabado de quebrar já tinha sarado. Sério. Como o fator de cura dele ficou mais rápido, a menos que, essa luta foi uma péssima ideia, e ele rosnou enquanto suas garras se flexionavam. Ele sempre teve 5 dedos nas mãos. Não, Bey achava que não, isso não é bom. Me foda com força. Bey fez uma careta quando os braços do seu irmãozinho se partiram ao meio, deixando com 4 braços, igual a ela. Merda. Nem se você me implorasse. Uau, Bey, esse foi um desafio que ela nunca tinha ouvido dele antes. Espera, droga, ele era sexualmente ativo. Por que ela não sabia disso? Será que o Ozzy sabia e não contou para ela? Será que foi com a cachorrinha bonitinha? É melhor que tenha sido, a Bey já tinha escolhido o nome do primeiro filho deles. Merda, ela também precisava garantir o nome para a primeira suruba deles. Será que o irmãozinho dela acabou de virar fumaça? Pai, que merda. 4 mãos irromperam do chão sob seus pés e agarraram suas pernas. Que pervertido, foi o primeiro pensamento. Pai, droga. Veio em seguida, quando ela foi repentinamente puxada para o céu e girada por uma escada viva de Baby Bros. E ela precisava participar de um homenagem atroz com ele e sua cachorrinha bonita, a corrente viva de Baby Bros. Espera, ela meio que se lembrava dele falando sobre isso. Ele chamava de corrente da dor. Droga, ela estava apostando que fosse algo sexual. Uma encosta que não era uma montanha não desabou nem se despedaçou quando ela se chocou contra ela. Uma pedra gigante, que não era real, rachou algo internamente quando ela a atravessou. Seu focinho rachou depois que ela foi arremessada contra o chão várias vezes. Ok, agora ela está irritada. Já chega. Bey rosnou e interrompeu o movimento como uma explosão de poder. Mel endurecido instantaneamente envolveu a corrente de Baby Bros e ela se libertou do aperto. Então, abriu a boca e inalou. A corrente coberta de mel foi engolida como um macarrão até o último corpo. Bey arrotou e deu tapinhas na barriga machucada enquanto descia até o chão. Um tempo na sala de detenção de Vore deve te acalmar. Passar. Que? Um gancho de direita duplo explodiu em seu focinho rachado, agora quebrado, e ela quicou 7 vezes na superfície macia, nem dura como pedra, nem líquida, do purgatório. A abelha rainha estava de volta ao ar com uma careta em um segundo, antes de encarar e rosnar para seu irmãozinho enquanto ele a encarava. Qual é? Ela não o pegou. Maldita clone quebrada. Ela rosnou e suas asas zumbiram.
Ótimo, ele quer briga. Ele vai ter uma briga daquelas. Chega de delicadeza. Ela cobriu suas garras com uma mistura especial de mel. Isso o paralisaria no instante em que entrasse em sua corrente sanguínea. Ela aperfeiçoara a receita com a ajuda de Bella. Você está tentando me deixar com fome. Porque está funcionando. Baby Bro rosnou enquanto seu rabo estalava no ar atrás dele. Literalmente. Droga, o purgatório estava começando a ruir por causa da presença constante deles. Ou ela acabava com isso agora ou pedia ajuda, e, tá bom, então que se dane a segunda ideia por princípio. Ela era a abelha rainha Alzibub, príncipe demoníaco da gula, e não ia ser ela a perder nessa. Irmãozinho, você está de castigo pra caralho. Gro, você está mesmo tentando me educar. Seu rugido foi estridente e ecoou com um sibilo. Suas mandíbulas tilintaram enquanto suas 4 garras se flexionavam. Porra, o que há de tão errado em eu ir matar um filho da puta que merece morrer? As consequências dos seus atos serão terríveis, seu pirralho ignorante. Ela gritou. Puta merda, como ela conseguiu criar um pirralho tão ignorante? Que se dane as consequências. Eu mereço isso. Seus olhos brilharam em branco e orbes começaram a crescer em suas palmas. Seu olhar encontrou dela e suas mandíbulas se curvaram em uma carranca grotesca. Por que diabos importa para alguém como eu lido com um anjo caído? Aquele desgraçado enfiou a mão no meu peito. Eu quero minha vingança. Espera aí, o quê? Lucy disse a Bey que ia atacar um anjo, não um anjo caído. Que merda você está falando? Não. Chega de conversa. Se você não sair da minha frente, Bey, então, que se dane. Tente sobreviver. Que porra é essa? Baby Bro enfiou as 4 esferas brilhantes em suas mãos na boca e engoliu antes de assumir uma postura de 6 patas. Seu torso se expandiu repentinamente e aquela merda horrível deixada pelo babaca começou a vazar de seu corpo. 4 correntes que o envolviam em vários pontos, as 2 perto das orelhas e as 2 perto dos tornozelos, se dissolveram em partículas que se acumularam em direção à sua boca agora aberta. Sua compreensão da realidade desapareceu. Uma voz que ela nunca ouvira antes ecoou pelo purgatório. Se perguntada mais tarde, ela admitiria sem pudor achar o rosnado rouco incrivelmente sexy e super excitante. A imagem da pessoa que falava se sobrepôs, se não ofuscou, à figura de seu irmãozinho. Uma raposa laranja colossal com olheiras profundas ao redor dos olhos vermelhos e marcas semelhantes às do rosto de seu irmãozinho em ambas as bochechas. Ela também tinha 9 caudas longas e muito acariciáveis que esvoaçavam atrás dela. Seus olhos vermelhos tinham um pecado evidente neles, o mesmo pecado que as olheiras brancas de seu irmãozinho tinham enquanto ele falava sobre seu alvo. Fúria. Bijudama. Uma enorme esfera roxa escura saiu disparada da boca do seu irmãozinho e ele murchou instantaneamente. A abelha lançou várias paredes espessas de mel, intercaladas por favos hexagonais que deveriam deter qualquer ataque. As paredes resistiram por um segundo cada, antes de se estilhaçarem. A abelha rainha só conseguia olhar em choque e atônito enquanto o ataque impossível se aproximava dela. Conforme se aproximava, ela sentiu suas vibrações. O ataque tinha vibrações. Só havia energia negativa. O irmãozinho manipulou essa energia negativa e a transformou em um ataque, com a energia daquele babaca dando poder a ele. Eu quero isso. O orbe atingiu o alvo e o purgatório se despedaçou. Naruto bufou e resfolegou enquanto avaliava a destruição causada por seu ataque. Bey havia sumido, mas não estava morta. Provavelmente se teletransportou no último segundo. Certo? Sim. Ele sentiria se ela estivesse morta, e mesmo que fosse esse o caso, a morte dela seria culpa dele. Mais um motivo para apagar o nome Uchiha do livro da vida. Rosnando e sibilando, ele entrou nos corredores abandonados do inferno, para usá-los como cobertura. Lucifer enviou Bey por cortesia, mas com a derrota dela, os pecados tentariam impedi-lo. Para detê-lo. Ele não seria detido. Ele lidaria com isso. Ele precisava lidar com isso. Ele precisava conseguir dormir esta noite.
O selo da casa de Uzibub se deslocou, uma segunda linha uniu as orelhas do selo de B e foi interceptada por um círculo onde uma espiral branca surgiu. Um portal para a Terra surgiu diante dele. Ao atravessá-lo e emergir em meio a uma calamidade de caos e morte, uma lembrança o atingiu. Eu te arrastarei de volta, mesmo que tenha que quebrar todos os ossos do seu corpo. Você não vai conseguir nem me arranhar. Suas mandíbulas estalaram e sua cauda chicoteou. Nuvens se formaram no céu e o chão começou a tremer. Dessa vez eu vou deixar mais do que um arranhão, Sasuke. 4 mãos com garras se fecharam em punhos. Pode apostar. Capítulo 24. Um glutão cabeça dura. Um de nós vai cair. Bei se levantou num pulo, ofegante. Ela se examinou e se apalpou. 4 braços e mãos. Ok. 2 pernas. Ok. Asas e seios. Sim, ainda estão lá. Bunda e vagina firmes. Intactas e ainda apertadas. Como? A última coisa de que ela se lembrava era de estar lutando com seu irmãozinho e se preparando para paralisá-lo antes que ele, droga. Ela tinha perdido completamente. Ela nunca ia se livrar dessa se algum dos outros pecados descobrisse. Ozzy deixaria passar, ele era o mais fraco deles, algo que Mammon e Levi não o deixariam esquecer, mas os outros definitivamente não. Fácil de resolver, bastava garantir que eles não descobrissem. Agora, precisava responder as outras perguntas que a atormentavam. Como diabos ele transformou Bad Vibes nisso? É uma habilidade que só a sua espécie possui. Bei não gritou, independentemente do que dissessem. Mesmo que dissessem, eram uns mentirosos imundos que mereciam ser devorados. Ela se virou bruscamente com um rosnado e uma lâmina afiada como uma navalha estava em seu pescoço, presa a uma foice curva empunhada por uma figura encapuzada. Olhos vermelhos brilhantes a encaravam das sombras do capuz. Já faz muito tempo, glutona. Lobo. Bei engoliu em seco e forçou um sorriso, tentando conter qualquer reação ou explosão possível. O caçador de recompensas do ceifador não gostava de ser paquerado nem provocado por seu, digamos, hedonismo entusiasmado. Uma pena, porque ele era extremamente atraente por baixo do capuz. Sim, ela ainda tinha uma quedinha por ele desde que se conheceram, 7 milênios atrás, e ouvira das poucas sortudas com quem ele havia trançado ao longo do século sobre sua habilidade incomparável na cama. Algumas delas tentaram atraí-lo de volta com suicídio. Desnecessário dizer que não funcionou. Ela ergueu as 2 mãos esquerdas em um pequeno aceno enquanto suas orelhas ardiam. Oi. Saudações a ti, Beelzebul. Na verdade, prefiro ser chamado de B, não me importo. Ele bufou e afastou a foice da garganta dela. Ela podia respirar novamente, relativamente falando. Ele gesticulou em direção à fogueira atrás dele. Sentados ao redor dela estavam outros membros de sua matilha, os Koinshit, todos vestidos com o mesmo capuz de pano preto esfarrapado que Lobo usava. Junte-se a nós. Não era uma pergunta. Só os excepcionalmente estúpidos ignoravam a ajuda oferecida pelos cães da morte. Além disso, ela podia jantar com o único cara que estava na sua lista de desejos e na sua lista de passes livres com Tex. Incrível. Poucos, ou talvez nenhum, da matilha ousavam baixar os capuzes na presença de estranhos, mesmo que ela fosse uma princesa demoníaca, mas esse era o costume deles, então ela não levou para o lado pessoal. 2 exceções eram um filhote de pelo verde com faixas amarelas brilhantes em volta das patas e um filhote branco como a neve com olhos heterocromáticos que usava uma mordaça de tecido sobre o focinho. Pareciam jovens, ainda na adolescência, e logo abriram espaço para ela e para Lobo quando ele se sentou ao lado dela. A matilha se levantou, exceto pelos machos, que deram a Bei uma tigela de ela não tinha certeza do que era. Parecia mingau, daqueles que só prisioneiros comeriam, mas o cheiro era incrivelmente bom. Ela teve que controlar seu apetite voraz, e sua boca salivava a cada instante que segurava a tigela. Lobo pegou a sua e rosnou para os filhotes. Eles fugiram, para o outro lado da fogueira, olhando para ela. Que fofos! Estavam intrigados por ela, devia ser sangue novo em cima da juventude.
Então, conversa fiada, Barry. Você consegue. Você não é ruim nisso. Você faz isso o tempo todo em festas, que você organiza e controla. Pensando bem, talvez a Bey seja ruim em conversa fiada. Como tem passado? Alguém interessante ultimamente? Você é péssima em conversa fiada. Lobo disse como uma expressão séria enquanto puxava o capuz para trás. Droga, aquele pelo branco se misturava perfeitamente com o preto ao redor de seus olhos vermelhos. Agora que ela o encarava, ele parecia um pouco familiar. Ela foi despertada de seus pensamentos quando ele tomou um gole de sua refeição e lambeu os beiços enquanto abaixava a tigela. Este não é um descanso longo. Coma como quiser. Desculpe. Bey fez uma careta e, sem pensar, enfiou a tigela na boca. Engoliu e suspirou enquanto o sabor delicioso a preenchia. Caramba, isso estava tão bom. Ela comeu a tigela. O tom monótono do filhote branco quase a fez pular. Seu amigo rosnou para ele e deu um tapa em seu braço. Apesar da bronca, os olhos dourados e azuis do filhote branco a encararam por entre as pálpebras semicerradas. Certo. Sangue novo. Ela sorriu para ele e se inclinou para a frente, apoiando o queixo nas mãos. Nossa, você é uma gracinha, não é? Qual é o seu nome, filhote? Ele continuou a encará-la. A vida que ele emanava era nada. Isso é ponto. E Bey não sabia como lidar com aquilo. Um leve ruído a fez dar uma espiada no gato ao lado dela. Caramba, ele estava com um sorriso no rosto enquanto olhava para os dois. Por que você e Guy não vão brincar? Eu entreterei nosso convidado. Vamos lá, você ouviu ele. Eu não quero, aposto que consigo chegar no riacho antes de você desta vez. Quem perder tem que fazer 10 flexões. O filhote de pelo musgoso praticamente arrastou o filhote branco consigo enquanto saía correndo. Bey deu um sorriso de canto e olhou para Lobo de soslaio. Filhotes fofos. São seus. Do bando. Ele disse arrastado, inclinando-se para a frente e encarando o fogo. Seus olhos semicerrados, quase desinteressados. Droga, Bey estava tendo uma estranha sensação de déjà vu com aquilo. Provavelmente porque fazia tanto tempo. Sabe, você quase morreu hoje. Com licença. Aquele ataque. Se tivesse demorado mais para detectá-lo, você teria morrido. Ela olhou na direção em que o filhote branco havia desaparecido e depois voltou a tempo de encontrar os olhos vermelhos brilhantes que Lobo usava para encará-la de soslaio. Aquela criatura que você enfrentou, daquela espécie, não é vista há eras. Foxfields? Perguntou Barry. Ela se perguntou de onde Lucifer tirou aquele nome estúpido, mas se fosse algo legítimo, que diabos é um Foxf? Não, o Jinchuriki. O caçador de recompensas bufou. Bey piscou. Lá se foi o pouco respeito que eu tinha pelo aspirante a rei baixinho. O que é um Jinchuriki? Algo que já deveria estar extinto há muito tempo. Eles eram os nativos originais do além. Ah, sim. Esse era o nome do protótipo do inferno com o qual Lobo cresceu. Não exatamente, mas quase. Alterados pela magia, usados para hospedar criaturas de grande calamidade. Eles podiam alterar o mundo ao seu redor com facilidade. Tá bom. Bey estava começando a ficar entediada. Histórias antigas não eram a praia dela. Ela tinha coisas que podia estar fazendo, um irmãozinho para caçar, o rei para repreender. Sabe, coisas realmente importantes. O que estou tentando dizer é que você, Beelzebub, disse ela, com os olhos vermelhos semicerrados, não é insubstituível. Não persiga a morte, para que ela não o encontre. Você está me dando em cima. Droga. Barry, vamos lá. Você sabe que não deve fazer isso, a menos que... Não. Ele respondeu com uma expressão impassível, olhando para o fogo. Droga. Claro que não. Não preciso que minha matilha se distraia com suas brigas com seus parentes, principalmente se você não sabe nada sobre as origens dele. Que porra você sabe sobre o meu irmãozinho? Os olhos dela se estreitaram. Eu sei que já passou da hora dele ser ceifado.
De alguma forma, a alma dele enganou o sistema. Ok, bonitão ou não? Bey não ia deixar ele ameaçar seu irmãozinho daquele jeito. Ela rosnou enquanto cerrava os punhos. Ele olhou para ela e soltou uma risada baixa. Se acalme, glotona, ele não é a única alma que conseguiu fazer isso. Só uma das mais antigas. Vou deixá-lo viver esta vida até o último minuto antes de ser caçado. E quando será isso? Isso seria revelar demais. Lobo se levantou e lançou uma rajada de vento frio para apagar o fogo. Começou a nevar. Droga, será que eles estavam em slot? Como diabos ela foi parar aqui? Aproveite seu tempo com esta família, Beelzebub. Porque é limitado. Isso é uma ameaça? Perguntou Bey, levantando-se para rosnar para as costas dele. Ela sentiu sua raiva aumentar e rosnou. Você está me ameaçando, lobo? Eu não ameaço minhocas, debochou o lobo. Bey se arrepiou com a resposta desdenhosa. Puxou o capuz e caminhou para a nevasca que se aproximava. Eu as deixo morrer naturalmente. Ele soltou um assobio e seu clã nômade respondeu com outro assobio. O som se transformou em uma melodia, um som estranho e inquietante que a fez se arrepiar, enquanto todos se afastavam. O último a partir foi Chi, que ficou em uma colina olhando para ela. Ele observou seu clã se afastando e depois olhou para ela novamente. Então ele estava na frente dela. Caramba, ele é rápido. Seu olho azul estava coberto por uma mão e ele inclinou a cabeça. O outro olho estava fechado, um sorriso forçado mal visível em seu focinho coberto. Diga ao Naruto para comer muitos vegetais e que eu ficarei feliz em vê-lo novamente. Bey sentiu a respiração falhar. Que merda isso significava? Antes que pudesse perguntar, ele sumiu, numa nuvem de fumaça. Tinha um cheiro e um gosto quase idênticos à merda que seu irmãozinho costumava fazer. Todo mundo sabe usar esses clones malditos, menos nós. Ela balançou a cabeça e criou um portal sob seus pés. Ela precisava voltar para Tex e pegar o telefone dele emprestado. Lucifer tinha muito pelo que se explicar. Os tambores da guerra trovejavam ao redor deles. Lanças angelicais voavam e se chocavam contra o aço de uma lâmina. Adão zombou enquanto encarava Raquel. Você não é nada. Você não é nada. Ele cuspiu enquanto lutava para passar pela espada curta idiota. Só uma perda de tempo. Eu podia estar transando com a bunda apertada de um anjo agora mesmo. Bem, pelo menos concordamos em uma parte disso. Sua voz mal mudou. Era irritante. Seus olhos encontraram os de Adão. O mundo ao redor deles ficou em silêncio. Isso é uma perda de tempo. Uma onda de poder, sobrenatural e completamente diferente de tudo que ele já vira das forças celestiais, atingiu o exorcista. Dentro dela, ecoava a palavra tempo. Adão flutuava em um abismo, sem nada ao seu redor. Ele estava sozinho. 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 Você nunca está sozinho, Adão. Estou com você. Sempre. Adão engasgou e o vazio desapareceu. Um grito o fez se virar e ver suas forças de exorcistas reduzidas a um pequeno grupo de 5. Não, espera. 4. Droga, aquela vadia era uma fera com uma lança. Ele não ia se livrar disso tão cedo. Em primeiro lugar, o mais importante. Vou matar aquele filho da puta. Adão rosnou enquanto erguia a mão. Engula o poder sagrado do primeiro pênis, seu imbecil. Uma explosão de energia dourada emanou de sua palma. Uma montanha rochosa ao longe desmoronou. Adão sorriu com desdém ao ver o grupo de exorcistas permanecer impassível e seu oponente desaparecido. Bom, isso resolve o problema. Ele começou a se levantar, uma lâmina deslizou por seu ombro até seu pescoço. Adão soltou um gemido de exasperação. Ah, porque você simplesmente não morre de uma vez. Não cola. Foi o que ela disse. Acabem com essa vadia. Adão gritou para os 4 exorcistas que restavam, jogando-se para fora da linha de fogo e levando um corte no queixo por seus esforços. Rajadas dispersas de energia sagrada emanaram das lanças de seus exorcistas.
Ele caiu no chão e agarrou o sangue dourado em seu queixo. Ah, droga! Senhor! Uma das 4 se aproximou dele. Droga, qual era mesmo o nome dela? Lulu? Lana? Ukulele. Ela o ajudou a se levantar enquanto as outras eram despedaçadas atrás dela. Bem, essa missão foi um fracasso. Adam fez uma careta quando o anjo caído se virou para eles. O céu escureceu e os olhos do anjo caído brilharam. Droga! Ele era um serafim. Perguntou a exorcista Bimbo com os belos seios. Droga, o nome dela estava na ponta da língua dele. Talvez o clitóris dela também estivesse lá antes. Sim. Porra. Safadinho. Adam e a fulana pularam e se viraram. Eram 2 dele. Não, só um. Rápido e sorrateiro, uma combinação terrível. Adam preferia caras arrogantes e lentos. Como Caim. Que se dane Caim. Raquel usou a palma da mão e os dedos para limpar a espada do sangue celestial. Em seguida, desviou a fraca estocada de lança que foi desferida pela exorcista cujo nome Adam não se lembrava. Você perguntou o que eu faria contra os 100 do seu número, certo? Diga-me, como a última dupla restante, os olhos caleidoscópicos brilharam em vermelho. Eu respondi a sua pergunta. Seu filho da puta arrogante. Você tem sorte de isso ser uma operação secreta. Adam rosnou. Se eu tivesse o resto da minha banda comigo. Puta merda, uma espada está raspando nos testículos dele. Ok, silêncio agora. Os resultados seriam os mesmos, disse Raquel arrastando as palavras. Ele deu um passo à frente e fez um gesto com a mão na direção da última exorcista. Ela foi arremessada para longe por uma rajada de fogo. Vagabunda inútil. Adam cambaleou e tentou se afastar. Ou tentou. A espada do caído ergueu-se, caiu e perfurou seu filho da puta, sua puta chupadora de pau, aquele era o meu pau. Jurava que mirei na artéria na base da sua coxa. Peço desculpas. Raquel ajoelhou-se e segurou o queixo de Adam. Seus olhos caleidoscópicos fitaram os dele, protegidos pela máscara. O caído inclinou a cabeça e bufou. Eu esperava mais do primeiro homem. Felizmente, você me deu tempo suficiente. Que diabos isso significa? Aqueles olhos se ergueram e o desgraçado sorriu. Um belo dia para uma tempestade, não é? Adam seguiu o olhar dele para cima. Ele franziu a testa. Tenho quase certeza de que os raios não deveriam ser vermelhos. Não é? Que bom, você tem um cérebro. O paraíso não é um fim em esperança, afinal. Que se dane esse cara por princípio. Ele enfiou a espada ainda mais fundo, droga. Arranhou o pau. E então deu um tapinha na bochecha de Adam. Preste atenção. Aprenda alguma coisa. Aprenda com isso, seu idiota. Ah, sim, essa vadia é a nova número 2 dele. Que pervertido. Ela ia receber umas boas palmadas no ânus depois. Por quê? Ela acabou de esfaquear a Raquel na coluna com uma lança. Que delícia. Insolente, ingrata. O caído girou e deu um tapa na vadia, afastando-a com força. Aquela nuvem de poeira ao longe era onde ela tinha aterrissado. Ele rosnou, arrancou a lança e porque seu sangue estava azul. Que merda. Passou a mão sobre ela. É o que eu ganho por brincar com a minha comida. Só um momento e droga. O chão tremeu e um raio caiu nas proximidades. Adam olhou para o impacto e, o que? Oh porra! Que diabos aqueles humanos estúpidos fizeram com as minhas formigas? Adam exclamou ao contemplar a forma monstruosa que pousou. Naruto pousou no chão do deserto agachado e se ergueu em toda a sua altura na forma verdadeira. Corpos de anjos jaziam espalhados pela terra. Havia respingos de sangue dourado no chão. Um anjo se debatia ao lado e outro tinha uma espada cravada na perna. Era o desgraçado que empunhava a espada que chamava sua atenção. O rosto que não havia mudado muito em todos aqueles anos desde sua morte. Mas seus olhos, com certeza, haviam mudado pra caralho. Sua cauda chicoteou e raios caíram por perto enquanto ele rosnava. Naruto odiava aqueles olhos estúpidos. Sasuke. Cada grama de ódio que ele conseguia reunir foi colocada nessa palavra, mas não foi o suficiente.
mágoa, traição e repulsa também a inundaram. Suas presas estavam à mostra, suas 4 garras se estenderam e brilharam. Naruto. Sempre tão dramaticamente atrasado. Sasuke se levantou e já está sangrando, ótimo para ele. Lutar contra Bale o tinha deixado exausto. Isso só equilibrava as coisas. O desgraçado deu um sorrisinho debochado. Até que enfim. Sasuke. Não. Sasuke franziu a testa, seus olhos faiscando. Ele desembainhou a espada, o anjo gritou de agonia, e avançou. Não, você não tem o direito de ficar chateado. Que diabos ele acabou de dizer? Não, ele não estava falando sério, era o Sasuke, claro que ele estava falando sério. O rabo de Naruto bateu com força no chão e um trovão ecoou pelo céu. Eu não tenho o direito de ficar chateado. Que hipocrisia vindo de você, seu idiota. Ele rosnou e igualou o ritmo. Ambos começaram a correr um em direção ao outro. Naruto estalou os dedos com as 2 mãos e um clone apareceu de cada lado dele. Com o esforço de ambos, 4 Rasengans surgiram, um em cada mão. A espada de Sasuke crepitou com relâmpagos antes de explodir em uma tempestade negra. Porque essa espada me parece familiar. Não importa. Concentre-se, mate-o de vez. A poucos metros da colisão, o raposa demoníaca rosnou e saltou com os braços estendidos para trás. No ápice antes de sua descida, ele ergueu todas as 4 esferas. Rasengan. Kusanagi. Chidori. Sasuke deslizou até parar e ergueu sua espada à sua frente em um ângulo. Seus ataques colidiram e ambos foram arremessados para trás pela onda de choque resultante. Naruto aterrissou rolando. Um dos Rasengans havia detonado nele, seu braço esquerdo precisou se regenerar. Suas garras o seguraram antes que ele fosse longe demais e suas mandíbulas se abriram com um rosnado sibilante. Sasuke aterrissou com um salto mortal para trás, deslizando bruscamente. Usou sua espada para se manter firme. Suas 6 asas em forma de mão, agora eram 6. Só 2 já eram difíceis o suficiente de desviar. Pelo menos eram menores, se abriram atrás dele. Seus olhos vermelhos se estreitaram. Ainda dependendo de técnicas inferiores? Ainda é a vadia punk do Orochimaru? Tão hostil, meu velho amigo. O que eu fiz para merecer isso? Esse filho da puta não estava brincando. Naruto rosnou e avançou, seus 6 membros o impulsionando pelo chão como uma locomotiva a jato. Ele se ergueu e acertou um tapa na bochecha do anjo caído quando estava perto o suficiente, depois agarrou seu tornozelo com 4 mãos quando ele quase foi arremessado para longe com a força do golpe. Ele girou na ponta do pé, 1, 2 e uma terceira vez, antes de chicotear o desgraçado de costas em uma nova cratera. De que adiantou aquelas asas quando se despedaçaram sob ele? Seu pé de gitígrado ergueu-se e abateu-se sobre a ferida aberta no estômago do seu assassino. O desgraçado nem sequer teve a cortesia de gritar. Seu teimoso, grita, vadia. O que você fez? Você realmente me perguntou isso? Naruto se inclinou e rosnou na cara de Sasuke. O Sharingan, turvo e estranho, girava preguiçosamente em seus olhos. Um golpe rápido no rosto os fechou e espirrou seu sangue azul esquisito na face de Naruto. Vamos recapitular, seu filho da puta. Primeiro, você traiu a vila pelo mesmo verme que matou o velho Hokage. Segundo, você atacou nossa companheira de equipe, nossa amiga, e a deixou em estado crítico. E terceiro, e isso me deixou puto da vida. Você me matou, seu imbecil. Ponto. É só isso. Outro soco afundou seus dentes na garganta e a aparência do selo da maldição desapareceu. O desgraçado continuava igual. Isso o fez ferver de raiva. Não, na verdade, não é. Naruto mostrou os dentes enquanto sua forma verdadeira se dissipava, deixando de volta em seu macacão utilitário agora destruído, incapaz de mantê-la após a luta com Bell e os poucos minutos que ele e aquele idiota já haviam lutado. Ele fechou o focinho algumas vezes enquanto seus braços tremiam após a fusão forçada. Ele puxou seu antigo amigo pela gola do macacão, porque diabos aquele imbecil estava usando um macacão. E rosnou em seu rosto.
Você não só me matou, como atacou uma das pessoas mais preciosas para mim. Você já mencionou a Sako. Ah. Então aquela cadela infernal era a garota com quem você estava no pier. Ele abriu um olho e deu um sorriso irônico. Ela está muito acima do seu nível. O nariz dele devia ficar permanentemente torto de tanto que um Naruto socou nele. Não importava o quão certo ele estivesse, o raposa demoníaca não queria ouvir isso da boca daquele idiota. Ele teve muita sorte de que tudo o que fez para machucar a Lona foi curado em menos de um dia. Porque você ainda está rindo. Você não se importa. Ele rosnou enquanto seus olhos começavam a arder e seus nós dos dedos se regeneravam lentamente da poeira em que haviam sido esmagados. O tempero do ódio deu lugar a uma tristeza amarga quando a traição de tanto tempo atrás passou como um lampejo em sua mente. Você me matou, Sasuke. Tudo que eu era, eu só queria ajudar. Você era meu irmão, seu maldito desgraçado. Seu idiota, ele sorriu de canto para ele, o sangue azul escorrendo pelo rosto enquanto seu Sharingan esquisito girava lentamente. Como um caleidoscópio. É por isso que eu fiz isso. Esse filho da puta maluco, Naruto jamais o entenderia. O fogo avassalador do ódio e da fúria havia se transformado em uma brasa. A exaustão emocional de lutar contra Bell. Droga, ele realmente esperava que ela estivesse bem, e então o seu assassino estava o consumindo. Um movimento brusco de uma rocha para a esquerda fez sua orelha se contrair. Um bater de asas fez Naruto olhar para o lado. Ah, certo, os outros anjos. Exorcistas. Os exorcistas eram anjos? Eles cheiram a namorada do Charlie. Que estranho. Senhor, fomos avistados. Sem brincadeira. Naruto ia dispensá-los com um gesto. Ignorá-los. Ele tinha o que precisava. A resposta não fazia sentido, mas faria depois que ele desferisse mais alguns socos na cara de Sasuke. Ele faria aquele idiota arrogante se explicar. Ele ergueu o outro punho. Desviem dessa, seus filhos da puta. Você está brincando comigo. Naruto se jogou para o lado quando um raio gigantesco de poder angelical atingiu o local onde ele e Sasuke estavam. Espera, onde foi que? Um clarão de energia chamou sua atenção e um portão vermelho se abriu ali perto. Sasuke estava sentado em sua borda. Ele limpou o sangue do queixo e sorriu de canto. Não. Sempre, muito lento. Não. Naruto se levantou no pulo e correu. Sentiu o tempero da ira preencher suas veias novamente e aceitou o segundo fôlego que ela lhe ofereceu. Seu corpo estalou e gemeu ao retornar à sua forma verdadeira. Nem mesmo terminando, 3 de suas correntes voaram para frente a seu comando. Na próxima vez, Sasuke recuou para dentro do portão pouco antes que as correntes pudessem prendê-lo. O portão carmesim se fechou e ele mergulhou em direção a ele. O portão desapareceu assim que ele passou por onde estava. Sumiu quando ele se virou para olhá-lo. Não, 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 não. Ele socou o chão com os punhos e o céu trovejou em seu lugar. Não. Ele o tinha. Ele o tinha. Ele tinha o filho da puta que o matou, que machucou a Luna, que traiu todos eles. Faíscas brancas dançavam em sua visão enquanto um palavrão abafado chegava aos seus ouvidos. Os exorcistas. Eles fizeram isso. Vocês, suas mandíbulas se abriram enquanto ele sibilava e rosnava. Ele se levantou e caminhou em direção a eles. O chão tremia a cada passo, rachando sob seus pés. O céu uivava e gritava enquanto sua cauda e correntes chicoteavam como as cabeças frenéticas de uma hidra. Suas 4 mãos se fecharam em punhos cerrados. Você não pode me tocar. O exorcista sorriu com desdém. Ele usou uma lança para se levantar, e o outro exorcista o ajudou. Ambos começaram a recuar. Cláusula do dia do extermínio, seu idiota. Eu tenho imunidade diplomática. É isso mesmo. Ele interrompeu seu avanço. Sua cauda chicoteou enquanto seus dentes rangiam. Melhor te deixar ir então. Então, te mato da próxima vez, seu idiota. Vamos lá, Lente. Alaúde, senhor. Que se dane. Eles se viraram e voaram para longe.
Espere um minuto, porra. Naruto estendeu os dois braços esquerdos para a frente. As correntes que os prendiam dispararam como mísseis e se enrolaram firmemente nos torsos dos dois seres celestiais. Eles foram puxados para perto e ele os ergueu acima da cabeça, com os olhos fixos no homem ensanguentado. Ele afastou a mulher com um gesto brusco e segurou o idiota atrás de sua presa perdida pela garganta. Suas mandíbulas estalaram e ele sibilou o seu próximo rosnado no ouvido do exorcista. Essa cláusula só se aplica ao dia do extermínio. Idiota. Porra. Naruto se virou e o jogou de cabeça no chão com tanta força que a terra tremeu. Recuou, mantendo os 5 olhos fixos no exorcista. Então, segurou a cabeça do desgraçado atordoado entre os 4 dedos indicadores. Avançou e cravou o pé digitígrado no pescoço do anjo. Ele voou. Seu desgraçado. Ah, é mesmo, eram 2, ai, droga. Naruto rugiu quando uma lança perfurou o espaço entre seu ombro blindado e sua clavícula. 2 braços direitos se ergueram e agarraram sua agressora, enquanto a dupla da esquerda arrancou a lança tanto de seu corpo quanto de suas mãos. Ela foi jogada de costas no chão, uma mão direita em seu peito a mantendo imobilizada enquanto a outra arrancava aquela maldita máscara de demônio de seu rosto. Isso foi uma péssima ideia, rosnou ele. Ela o encarou ela era igualzinha a... Que coincidência. Ele farejou o ar e, droga, aquele cheiro de frango podre era tão familiar. Inclinou a cabeça e a encarou com os 5 olhos semicerrados. Você conhece alguém chamada Vajie? Aquela vadiazinha ainda está viva. O exorcista zombou. Bom saber. Mal posso esperar para matá-la eu mesmo, terminar o que comecei com o olho dela. Bem, agora. Isso não ia dar certo. Ela estava falando da namorada do Charlie, a protegida. Ele devia isso a ela e ao Charlie espera aí, ela sabia que a namorada dela era um anjo. Ele pode se preocupar com isso depois. A ajuda delas coluna. Péssima escolha de palavras. Se suas mandíbulas fossem capazes, Naruto teria sorrido. Em vez disso, brandiu a lança do anjo e a apontou para o rosto dela. Você sabe o que dizem, olho por olho? Não, não. Gritou o soldado celestial enquanto cortava seu rosto. Um corte profundo para lembrá-la de sua tolice. De sua arrogância. Ao final de sua obra de arte, havia um pentagrama ao redor de seu olho. Ele se afastou e a deixou se contorcer e soluçar. Vai se foder. Desculpe. Não estou interessada. Ele olhou para o som de um estrondo sônico. Ah, olá. Seu namorado voltou. Prepare-se para morrer, filho da puta. Eu adoro essa música. Naruto se esquivou de outro ataque sagrado usando uma corrente. Seus olhos brilharam e o mundo ficou embaçado enquanto ele se movia. Ele saltou e prendeu o exorcista em um emaranhado de correntes. Mas sabe qual música eu adoro ainda mais? Do que diabos são feitas essas coisas? Não sei, provavelmente chakra. Enfim, Naruto correu em direção ao oceano mais próximo e deslizou até parar na praia. Ele girou novamente, 1, 2 e várias outras vezes antes de sua corrente se soltar e lançar o exorcista como um foguete. Eu me molho. Merda. Dei 8 saltos. A cauda de Naruto se mexeu quando o respingo do exorcista causou uma onda gigante que avançou em sua direção. Novo recorde. Será cobriu o rosto enquanto observava Adao e seu tenente serem ridicularizados e humilhados. Ela havia verificado o progresso dele com Raquel 20 minutos antes. Como esperado, suas perdas foram enormes, mas inesperadamente chegou um nascido do inferno, um cão do inferno ou alguma variante, talvez. Será não era especialista. Que imediatamente se igualou e superou a ferida Raquel. Seus temores aumentaram, se os guerreiros naturais de Lúcifer eram tão fortes contra as forças escolhidas do céu. Um suave toque de sinos a fez abrir o equipamento de rede infernal e extravagante de Peter. A tela se abriu Será franziu a testa. Porque 2 dos 7 pecados capitais estavam nessa chamada? Lúcifer. Ela acenou com a cabeça para seus parentes e então estreitou os olhos para o outro. Beelzebul.
E aí, vadia? Sempre tão agradável, a rainha glutona. Será? Lúcifer piscava o olho esquerdo sem parar. Estava mais escuro ao redor da pálpebra. Você estava acompanhando o processo. Nosso problema foi resolvido? Ah, claro. Ela concordou em manter Lúcifer informado para que ele não enviasse alguém para lutar contra Raquel. Seus olhos se estreitaram. Teria sido melhor se eu pudesse avisar meu povo que você estava enviando seu próprio guerreiro para ajudá-los. Ah, que merda, maninho. Beelzebul gemeu, escondendo o rosto nas mãos, enquanto as outras duas faziam um barulho de pato de borracha. Não importa. 4 braços, aparência canina, quase um cão infernal. Isso era muito pior do que Será havia previsto. Os pecados capitais eram capazes de se replicar. A semelhança era assustadora. E eu teria feito se quisesse. Sou um rei de palavra, ao contrário de outros de quem não falaremos, retrucou Lúcifer. Ele lançou um olhar furioso para Beelzebul e sibilou. Solte o senhor Quackus. Lanches? Onde? Não acredito que você não tenha enviado este guerreiro, interrompeu Será antes que qualquer um dos dois pudesse argumentar. O demônio era muito capaz para ser revelado de forma tão repentina. Embora a maneira como ele se concentrou em Raquel sugerisse um encontro anterior, talvez. Sim, não, a culpa é da Belle. Minha culpa. Eu te disse para mantê-lo sob controle. Você também me disse que ele estava atrás de um maldito arcanjo. Pensei que ele fosse desencadear o Armagedon. Bem, eu não estava errado. Ele está lutando contra um anjo agora, ou pelo menos, presumo que esteja, disse Lúcifer, apoiando as mãos em sua bengala. Diga-me, Será? Ele fez o que era preciso. Para de falar do irmãozinho desse jeito, Lucy. Eu te desafio. Se me permite responder, interrompeu Será antes que outra discussão começasse. Ela olhou para o vidro e fez uma careta ao ver Adal sendo chutado através de um carro estacionado. Ele não foi, mas isso se deveu à minha incapacidade de avisar minhas tropas de que receberiam ajuda de um nascido do inferno. Eles estão brigando. Que hilário. Lúcifer deu uma risadinha antes de parar. Espera, não é nada engraçado. O que aconteceu com a Raquel, Será? A culpa foi minha por falta de aviso prévio. Meus agentes viram 2 inimigos do céu e tentaram ultrapassar seus limites. Será franziu a testa. A sede de sangue de Adão os havia prejudicado novamente, pois agora Raquel sabia que tanto o inferno quanto o céu estavam perseguindo. Ela se alarmou quando Beelzebul rosnou e ergueu a mão. Falhou, por sorte. Raquel aproveitou a distração para escapar. Quanto ao outro, ela deu um pulo quando a verdadeira forma monstruosa de Beelzebul preencheu repentinamente a tela. Seu filho da puta comedor de nuvens. Se um fio de cabelo dele sequer for chamuscado, não haverá lugar alto o suficiente para você se esconder de mim. Abelha, vá até a cozinha e pegue comida. Você está apimentada. Vai se foder, Interbase. Eu disse, vai, Beelzebul. O rosnado que ecoou do outro lado fez Será parar e as penas de suas asas se eriçarem. O pecado da gula disparou para longe, praguejando baixinho enquanto fugia, e Lúcifer voltou à sua aparência mais reservada. Peço desculpas por isso, mas, em sua defesa, estamos falando do irmão mais novo dela. Ela praticamente o criou sozinha. Não tão bem quanto eu criei minha filha, mas você entendeu. O rei do inferno deu uma risadinha e se apoiou em sua bengala. Agora, temos mais alguma pista sobre o paradeiro de Raquel? Você compartilharia se soubesse. Acusou Será. Lúcifer fingiu uma expressão de choque e mágoa. Você acha que eu negaria a você o prazer de matar aquele impostor? Será. TSK, você me conhece melhor do que isso. Exatamente. Ela franziu os lábios e olhou para trás, para a luta. Oh, misericórdia, anjos não deveriam se curvar dessa maneira. Ela engoliu um bolo alimentar desagradável que tentou escapar de seu esôfago e olhou para Lúcifer. Ainda não temos pistas, mas informarei você se algo surgir. Por favor, chame de volta seu subordinado.
O seu está perdendo feio assim, hein? Talvez eu devesse mandar o pirralho para o Vrata até ele se acalmar. Fazer ele servir de guarda-costas para uma das garotas da Paimon durante o ritualzinho delas, e isso pode funcionar. Ninguém gosta de lidar com aqueles idiotas. Você vai. Você ainda está aí. Bom, já que pediu tão educadamente, Lúcifer deu uma risadinha e estalou os dedos. Na tela que exibia a luta, o nascido do inferno foi subitamente engolido por um selo demoníaco que Será vagamente reconheceu como a marca do orgulho. Mais alguma coisa? Não? Me mantenha informada sobre Raquel, entendeu? Caso contrário, bem, tenho um novo cão de ataque para treinar. Aquilo foi um pensamento horrível. Bom dia, Lúcifer. Vai se foder, será? E aí, Sport, como vai a vida? Que se dane. Aquela ligação não poderia ter terminado mais cedo. Será recostou-se na cadeira com um suspiro. Ela se perguntou que tipo de alma perversa o irmão de Beelzebub deveria ter para ser tão vil na aparência. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.